Vocês três são atores que têm cerca de 10 anos a mais de diferença do que os personagens que vocês interpretam no filme. E em 10 anos, muita coisa mudou no Brasil e muita coisa mudou nas nossas relações. A gente tem as redes sociais, a gente tem questões de saúde mental que são discutidas mais abertamente, a gente teve a Covid e o isolamento social. E pode parecer até que esses garotos são alienígenas para vocês, embora tenham apenas uma década de distância deles, mas pode parecer alienígenas. Como foi voltar no tempo? Como foi se familiarizar com essa nova geração? Ótima pergunta. Ótima. É, olha, a gente mencionou isso em uma entrevista anterior, a gente não molhou o pé na beira nenhuma vez. Assim, a gente entrou com tudo, já teve acesso ao roteiro por completo, então não foi aos poucos, assim, a gente mergulhou de cabeça mesmo. Já tinha as questões impostas de cada um, né, as questões psicológicas, as questões sociais de cada um, apontadas. Pessoalmente, aí só posso falar pela minha experiência, emprestei muito das minhas questões e foi também muito bom o filme ter se colocado como esse lugar seguro e responsável para poder revisitar questões pessoais, né? Porque eu acho que por esses anos de diferença, ou a gente volta um pouco no que foi a nossa adolescência e encontra alguma similaridade ou não, ou a gente, enfim, pesquisa, visita, mas eu acho quase, não sei se vocês acham isso assim, quase inevitável dar uma esbarradinha assim que seja numa coisa que é minha também, numa coisa que é muito pessoal. Então, foi um processo, apesar de complexo e intenso, foi muito tranquilo por estar bem acompanhada, por estar amparada psicologicamente. A equipe foi super responsável, então foi quase foi gostoso nesse sentido, de tão bem acompanhada, porque eu sabia que se eu fosse muito fundo, tinham quatro mãos ali em cima para me puxar de volta, entendeu? E eu precisei disso em alguns momentos. E eles estavam lá. Então foi super tranquilo nesse sentido. Eu acho que é bem pelo que você falou mesmo, cara. Para mim, se os jovens da minha época, né, beleza, eu tenho 23 anos, mas se ali a galera dos meus 14, 15 já eram completos aliens para mim, nem se fala os de hoje, porque, tipo, é isso, eu sempre fui muito outcast, assim, da parada, assim, sabe? Tipo, é, então eu acabei, na verdade, particularmente representando a estranheza da minha adolescência, porque, para ser bem franco com você, eu ainda não consegui entender e nem sei se eu vou conseguir entender a estranheza da adolescência de hoje. Então, acho que teve até um certo saudosismo de trazer de volta um pouco de como era a minha galera e como que, sei lá, eu era um completo esquisito. Um pouco pro Gabriel isso. Cara, acho que a Mari falou me contempla demais. É, para mim foi mais difícil e foi o caminho que eu segui, né? De ir mergulhar profundo nas questões do personagem em si do que da geração, né? Então, a circunstância de uma relação familiar péssima que não dá apoio, que não dá afeto, que não dá segurança, que acha que o dinheiro resolve tudo, extremamente rígida, e começar a ir por esse caminho e mergulhar fundo, sabendo que tinham mãos que podiam me segurar e não preocupar em representar uma essa geração específica, né? Ou interpretar essa geração específica, porque eu acho que o substrato do que eu estava fazendo ia tocar eles, né? Toca em segurança, toca em não ser um jovem que não é enxergado, toca em ter relações de afeto muito fracas. No caso do Nicolas, não são todos esses jovens que têm, mas os que têm isso iam se identificar, né? Então meu caminho foi muito mais pelo mergulho me colocar na pele do personagem mesmo, imaginar e mergulhar fundo mesmo, porque eu sabia que era um ambiente seguro, mais do que essa geração, assim, eu tô até hoje falei na outra entrevista, eu vou fazer 30 anos, sou millennial, enfiei disquete no computador, saca? Então, eu já sou dos velhos, né? Difícil.
E eu acho Entre também, gente, que por geração. mais que a gente tenha 10 anos de diferença, ou 5 ou sei lá, se a gente fizesse um filme hoje da nossa idade, mudam os agentes, mas os problemas quase continuam os mesmos, assim. Porque, sei lá, hoje tem a tecnologia, tem o celular, mas isso culmina na ansiedade. E a ansiedade da nossa época era, sei lá, ter tudo resolvido aos 30. Mas era ansiedade, sabe? E aí tem a comparação com as pessoas da rede social, mas na nossa época tinha comparação com as pessoas do colégio, com a pessoa, com seu primo no jantar que passou no concurso público. O que é isso? É insegurança. Então, por mais que tenha o fator geracional, Muda a problema é roupagem, problema, né? assim. E eu acho que a gente não vai responder isso nunca, assim. Eu tenho uma amiga que tem 22 anos e ela frequentemente me pergunta como vocês, como se eu tivesse com muitos anos à frente, ela falou, como vocês sobreviveram? Eu falei, cara, não sobrevivemos, é isso. Tipo, não tem resposta, não fica tranquilo em momento nenhum. Só muda quando a gente acha a pergunta, as respostas mudam as perguntas, né? É isso. Eu acho que pegando o que vocês três falaram, você citou ansiedade, a gente falou de afeto e falou de estranhamento também. Todos nós nos sentimos um pouco estranhos nos grupos em que nós estamos, mas também tem um elemento de incomunicabilidade. Vocês interpretam jovens de uma geração que se comunica demais, mas ao mesmo tempo que não se comunicam sobre as coisas que importam. Aham. Ou tem uma dificuldade imensa de comunicar sobre as coisas que importam, a orientação sexual, a doença da mãe, da Luana, a depressão da mãe, que é praticamente um casulo por si só, né? Cada um está no seu casulo e dentro do seu casulo tem um celular. Faz sentido, né? E esse celular, ele não mostra a realidade daquela pessoa, né, de verdade. Existe um gap enorme desses personagens entre o que eles realmente são, o que eles acham que eles são, né, e como os outros veem eles, né? Eles têm carências enormes, e acho que acho que isso é interessante do filme, mostrar que tem muita coisa dessa sociedade de aparência que não é exatamente como parece, né? E a gente precisa mesmo falar desses temas, precisa falar dessas diversas circunstâncias e motivos que fazem um jovem, cada um, como esses quatro personagens, né? Cada um com seus motivos para ter uma saúde mental completamente debilitada ou perturbada e isso expressar nas relações, né? Então isso precisa ser falado de certa maneira. Acho que isso que é interessante dessa geração, né, de muito celular, a gente também me inclui, né, muito celular, muita comunicabilidade sem falar Eu me exatamente. incluo também. Se a gente está sendo ouvido, né, a gente está tão querendo escutar o que a gente está querendo dizer também, né? Eu achei interessante o fato de vocês terem tido acompanhamento psicológico durante as filmagens. Como foi trabalhar com isso? Os dois me olhando, né? Para mim foi muito importante. Aí eu vou falar da experiência que eu tive, que eu acho que quem solicitou o acompanhamento fui eu, né? Daquele encontro que a gente teve. A gente tinha disponibilidade, mas para mim foi essencial, assim. E aí, contando uma coisa que aconteceu, a gente teve um ensaio que tinha acontecido uma coisa, e eu voltei para casa com uma sensação esquisita. Eu falei, nossa, que dia estranho. E aí, quando eu cheguei em casa, todos eles tinham me perguntado se eu estava bem. E aí eu falei assim, caramba, aconteceu alguma coisa mesmo. Eu não tinha identificado. E aí, quando eu vi que eles estavam preocupados e tal, eu falei, então realmente aconteceu alguma coisa. Então eu pedi por essa consulta do psicólogo, e lá, quando eu comecei a falar, eu lembro que o Michel falou: Meu Deus, ainda bem que você vai falar sobre isso. Isso não pode acontecer, por favor. Comunique seus limites, enfim, se defenda e tal, não pode ser assim. Então, para mim foi essencial, porque eu tinha vindo de um outro trabalho onde eu. Porque enquanto artista é difícil, né? A gente tem a pressão externa de tipo, vocês têm um trabalho a executar e tem a pressão interna de eu preciso executar esse trabalho, então a gente quer acertar, ao mesmo tempo que a gente quer pesquisar coisas, experimentar coisas novas, é, mas enfim, a gente quer acertar. E aí é muito difícil conhecer os próprios limites e comunicar os próprios limites, por mais que eu estivesse num lugar muito seguro para fazer isso. Então, eu estava vindo de um trabalho onde eu estribuchei todos os meus limites, estava prestes a fazer isso de novo, mas graças ao acompanhamento psicológico e ao reconhecimento deles ali mesmo
de me dar esse toque, tipo, talvez não precise ir por esse caminho, para mim foi essencial, assim, tanto a psicóloga, quanto a direção da Carol, quanto a equipe no geral, assim, eu me lembro que tinha um astral, assim, de muito respeito pelo que a gente estava fazendo. Tinham dias mais animados, mas tinham dias que era de ciência geral, assim, da equipe, que seria um dia difícil, seriam cenas difíceis e que a gente precisava ali estar no nosso mundinho, né? Então, realmente, a produção foi muito responsável nesse sentido. Para mim, fez total diferença. E foi muito louco porque a gente fez a primeira sessão juntos, os quatro, né? Porque a Mari pediu. E aí do nada a gente falou: Uhum. caraca, é isso! A gente tá muito, muito aqui e a Uhum. gente só consegue dar esse mergulho profundo nos personagens tendo essa E a conexão gente foi muito muito. forte, essa mão presa uma na outra, né? Ninguém soltou na mão de ninguém. Eu acho que o resultado muito do filme tá disso também, porque são temas super profundos, super complexos, são temas difíceis que machucam, né? E foi aí que a gente conseguiu, eu pelo menos consegui ir mais fundo no Nicholas quando eu vi que tava todo mundo também falou, caraca, não Esse sou só dia eu que tô, foi uma virada, assim. não sou só eu que tô me misturando aqui, né? Foi um dia que eu olhei assim para eles e falei: Ah, tá todo mundo, tá difícil para todo mundo também, que ótimo. Tá todo mundo inseguro, todo mundo tentando, tá todo mundo indo. Aí, para mim, virou, tipo, virou uma chavinha, assim, virou o filme, virou tudo. É uma grande abstração da sociedade brasileira, né? Que o filme retrata. Acaba sendo muito multifatorial. A gente nunca tem uma visão concreta das coisas, mas ao mesmo tempo essa visão abstrata, abstrata não no sentido de abstração, mas no sentido de serem temas que são pontuados, introduzidos pela Caroline, mas que parecem, né, linhas independentes umas das outras, mas que ajudam-nos a perceber como funciona esse microcosmos dessa sociedade brasileira nos condomínios, né? E a quantidade de problemas que cada um dos personagens vive. Vocês três vivem os dois momentos da narrativa. Vocês vivem a festa e vocês vivem o luto. Eu não sei como foi o processo de filmagem, se vocês filmaram primeiro a festa, depois o luto, mas como foi ficar virando essa chave? Pra mim, nunca teve virada de chave, pra ser bem honesto. Pra mim, o Gabriel sempre esteve em luto. Legal, legal ouvir isso, porque faz muito sentido até também com o Gabriel, né? O Gabriel O meu sempre, Deus. pra mim, pro Gabriel, a Virgínia estava morrendo constantemente. Foi só uma morte diferente. Mas, mal é mal, cara, o Gabriel acabava que era essa voz que clama no deserto aí, sabe? Alguma explosão ele estava tentando causar, só que ninguém ouviu. Interessante porque ela tá morrendo, né? Ela tá decompondo. Ninguém olha que ela tá decompondo, né? Perfeito, perfeito. Uhum. Ele é meio, vocês esperavam que fosse acontecer o quê? É Né? isso, Vocês isso. fazem tudo isso e Exatamente, vocês estão surpresos, é exatamente. meio, né? É. É interessante, eu nunca tinha pensado dessa maneira. E pro Nicholas, acho que ele sempre teve perdido, né? Ele fica perdido depois da morte da Virginia e ele tá perdido antes. Antes ele tá perdido porque ele não consegue ser quem ele é e depois ele tá perdido porque o luto dele é uma negação profunda. Que no fundo, no fundo, ele sabe que ele tem responsabilidade nisso. E ele quer evitar isso de qualquer maneira. Porque se ele, de certa forma, aceita que ele foi extremamente tóxico, prejudicial e fundamental para acontecer o que acontece com a Virginia, ele, de certa forma, se torna como o pai dele também. Então ele está sempre em negação, ele não sabe quem ele é. Ele não, Total. e o luto dele, ele não é capaz de sentir essa dor. A única dor que ele tem é física que o pai proporciona e dores inconscientes, na minha concepção. Sim. Nossa, muito bom, gente. Eu acho que a Luana se sente diretamente responsável e culpada, porque ela não só dá o remédio, né, a droga que mata a Virgínia, como eu acho que ela se sente culpada por ela não ter visto. Como o Gabriel via o tempo inteiro, ela era a pessoa mais próxima da Virgínia, né? Então, eu acho que o que mais martela na cabeça dela estava acontecendo o tempo inteiro e eu não estava vendo. E o que eu estava fazendo? O que eu não estava vendo, que minha melhor amiga estava morrendo, né?
Que é isso, ela não morre no dia da festa, né? É só assim como eles estão ali nessas fases do luto, cada um ou não, ela já está morrendo há um tempo e ali é só mais uma etapa é a conclusão, sei lá, é o ato de decompor, mas eu acho que tem muita culpa. Em cada um tem um pouquinho, assim. Acho que tem até um pouquinho de culpa nas nossas falas depois que ela morre mesmo, mostrando que cada um se sente um pouco responsável, né? Que cada um morreu um pouquinho com ela. Tem isso um pouco no filme também. Turma, foi um prazer conversar com vocês. Eu desejo que a tarde seja agradável e que vocês tenham bons papos. Eu quero começar falando que Meu Casulo de Drywall ele é um filme muito violento. Embora na maior parte do tempo as violências estejam escondidas como aqueles hematomas escondidos pela sociedade, pelas pessoas que têm vergonha de admitir para si. E eu faço uma pergunta para vocês três, para ti, Caroline, na condição de diretora e roteirista, e para vocês duas na condição de atrizes, como é retratar personagens ou uma realidade que é mantida escondida e que os personagens gostariam de manter escondida e que vocês veem e revelam? Eu acho que a gente fazendo esse filme que é um filme coral, né, um filme em que os personagens eles estão juntos nesse emaranhado, em que a ação de um acaba refletindo no outro, né? Esses hematomas que a gente vê na Bela e que vão aos poucos, né, aumentando ao longo do filme. É uma forma também do espectador ser guiado por esse filme e ser tocado, refletindo sobre as próprias feridas, né? Então, eu acho que o espectador ele vai se questionando o que que são essas feridas, né? Qual o nível da realidade e da fantasia delas, né? O quanto elas são internas, o quanto elas são externas. E conforme essa reflexão vai acontecendo, ele vai compreendendo também é, a, a curva do filme, a complexidade, quando a gente fala dessas questões de saúde mental, que perpassam todos esses personagens. Então, os personagens, eles têm os seus conflitos familiares, os seus conflitos uns com os outros, né? Mas eles estão também num desamparo, né? Em busca de algo que eles nem sabem que eles estão em busca. Então, né, se a gente fala dessa questão, você falou até dessa questão da violência, o quanto que você construir muros em volta de pessoas e separar, segregar o diferente, acaba, na tentativa de proteger de uma suposta violência, você acaba também fazendo com que essa violência se torne ainda maior, né? Por isso que eu acho que quebrar o casulo, romper o casulo, por isso que esse título, porque a lagarta, quando ela rompe o casulo, ela sai ferida, ela sai com as suas asas feridas, mas é necessário para a mudança, é necessário para que ela faça a metamorfose. Então, o filme ele convida todos a fazer essa metamorfose junto com esses personagens. Até para a gente achar uma resposta a essa violência, uma resposta que passa por ser tocado por outro, se deixar tocar, né? Ouvir o outro, dialogar. Eu acho que maravilhoso, acho que ela, mas assim, acho que o que eu acrescentaria é que, puxando essa questão dessa metáfora das feridas, é que a personagem vê, depois você vai entendendo que a personagem é algo parece meio surrealista, né? Não faz muito sentido, e aí depois você olha aquilo e fala, cara, ela tá vendo. E eu acho que isso também retrata muito essa questão da saúde mental, em que o outro aparentemente não tem nada acontecendo, né? Então, onde é que está esse sintoma? Então, é um alerta nesse sentido de como é que você está cuidando do teu sofrimento, né? Como é que você está cuidando das suas faltas, que somos faltantes, né? Nos nossos desamparos, que faz parte da vida, né? Então, como é que a gente está se acolhendo? E eu acho que o filme, por mais que você puxe essa violência, ele é acolhedor, ele acolhe na informação, na mímese, na troca, na arte, trazendo vida, mostrando aonde está essa falta do desejo, bancar o seu desejo, ou não ter, ou
ou as comparações que vão minando e que vão machucando e o outro não está dizendo, sobre essa fala e essa escuta, que eu acho que é onde está a cura mesmo, para a gente continuar nessa vida aqui, insistindo, que ela é bonita também. Para eu devolver para a Bela, porque eu tenho uma pergunta para fazer para ela, vocês dois citaram as feridas, já que a Virgínia está em claro processo de decomposição, e eu me sinto até mal pelo fato de que apenas eu, espectador, sou capaz de enxergar, já que os outros personagens não enxergam. É como são nossas dores emocionais, né? Os outros são incapazes, às vezes, de alcançá-las. E eu queria perguntar para ti, Bela, como foi esse trabalho de mergulhar na saúde mental? Que pergunta boa. Eu acho que foi um privilégio como atriz de poder trabalhar com esse roteiro e com essa função social, né? É tão bonito quando a gente, dentro do nosso ofício, pode criar ponte para comunicar com o outro. E olha só quando a comunicação é sobre a vida, a importância da vida de alguém, né? A importância da pessoa se olhar, se enxergar, da gente conseguir fazer bolhas diferentes se comunicarem, o diferente criar ponte e poder conviver, poder sobreviver e não decompor. Supra-sumo, né? Que toda atriz poderia desejar fazer algum dia. Então, a Virginia é uma personagem muito importante para mim, que me atravessou muito como mulher, como atriz. Trabalhar com a Maria, com a Carol, foi muito, muito, muito inspirador e acessou lugares, registros meus que eu não conhecia. E me ensinou também a matar, a deixar para trás. Trocar de pele, né? Coisas que pesadas que eu não precisava mais carregar para atravessar a linha. A Virgínia, eu acho que ela precisou não conseguir sair do casulo para que as pessoas à sua volta quebrassem esse casulo e atravessassem esse processo doloroso que a Carol usou brilhantemente como metáfora, entendendo, né, os desamparos, entendendo a necessidade do outro, do pertencimento, de ser acolhido para a gente conseguir conviver. Essa violência é a nossa realidade, né? Não é uma fantasia. A gente usa o tempo inteiro máscara para se relacionar, para conseguir sobreviver num mundo sem se decompor. E eu acho que a Virgínia não dá conta de manter, né, a aparência, a máscara e acaba fazendo esse voo. E dentro de um contexto de uma juventude, de redes sociais, de ansiedade contemporânea e de tanta coisa que o mundo dos condomínios, né, a realidade dos condomínios cria uma aparência de falsa verdade, acho que combina muito com o que você está citando. Maria Luísa, a Patrícia, ela passa. A Patrícia não vive a festa praticamente, ela vive só o luto. E ela atravessa o luto tentando juntar pedaços da filha para montar um quebra-cabeça que é a filha. E você é mãe. E eu queria saber como perpassa o trabalho de atriz, ou em relação a você, lidar com uma personagem que está lidando com a dor extrema para um pai, que é a perda da sua única filha. É um lugar que não tem forma, né? Que não tem nome, é é um abismo. Abismo, é o trágico, ela é a tragédia, ela tá ali na tragédia. E é o começo de um luto que ela está começando aonde ela vira uma simbiose, ela coloca aquele vestido como se fosse a filha, né? Ela está vestindo a filha. Me emociona até lembrar isso. Então, não tenho nem palavras, entendeu? Porque para mim vem silêncio, sabe? Não consigo nomear. Eu me senti agora mal de fazê-la se emocionar no nosso bate-papo, desculpa. Não, porque aí olha que bonito. Que bonito que a gente pode se emocionar, entendeu? Eu acho que é aí que está o acolhimento, sabe? Porque a gente se emociona mesmo, porque às vezes fica bom, porque às vezes fica ruim, e tá tudo bem, sabe? E aí é que eu acho que a gente se. é, Aí que tá o que a Bela tá falando, que tá esse entre, né? Essa relação que a gente vai criando e que a arte proporciona, né? Essas emoções, tá tudo bem. Eu que te agradeço, entende? Pela pergunta e por estar fazendo esses fios aqui que você tá com as suas perguntas, nessas palavras, nessa escuta, né?
mesmo online, né? A gente está aqui conseguindo, né? Eu estou sentindo. Prazer conversar Uma com você. emoção, foi bem lindo isso, viu? Foi. Obrigado.